4. Primeiras reformas da monarquia. 1. Roboão e o reagrupamento dos levitas. Capítulo 10. O cisma. Roboão foi a Siquém, pois foi em Siquém que todo Israel tinha vindo para proclamá-lo rei. Sabendo disso, Jeroboão, filho de Nabate, que se encontrava no Egito, para onde fugira do rei Salomão, regressou do Egito. Mandaram-no chamar e ele veio com todo Israel. Disseram assim a Roboão: Teu pai tornou pesado o nosso jugo. Agora alivia a dura servidão de teu pai e o jugo pesado que ele nos impôs, e nós te serviremos. Ele respondeu: Esperai 3 dias e depois voltai a mim. E o povo foi-se embora. O rei Roboão consultou os anciãos que haviam auxiliado seu pai Salomão durante sua vida e perguntou: Que me aconselhai a responder a este povo? Eles lhe responderam: Se te mostrares bom para com este povo, se usardes benevolência e lhe dirigires boas palavras, então eles serão para sempre teus servidores. Mas ele rejeitou o conselho que os anciãos lhe deram, e consultou os jovens que haviam crescido com ele e estavam a seu serviço. Perguntou-lhes: Que aconselhais que se responda a este povo, que me falou assim: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? Os jovens, seus companheiros de infância, responderam: Eis o que dirás ao povo que te disse: Teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas tu alivia o nosso jugo. Eis o que responderás: Meu dedo mínimo é mais grosso que os rins de meu pai. Meu pai vos sobrecarregou com um jugo pesado, mas eu aumentarei ainda o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, e eu vos açoitarei com escorpiões. Jeroboão e todo o povo vieram para junto de Roboão, no 3º dia, de acordo com a ordem que lhe dera. Voltai a mim daqui a 3 dias. O rei respondeu-lhes duramente. O rei Roboão rejeitou o conselho dos anciãos e seguiu o conselho dos jovens. Falou-lhes assim: Meu pai tornou o vosso jugo pesado, e eu aumentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com açoites, e eu com escorpiões. Assim, o rei não ouviu o povo. Era uma disposição de Deus para cumprir a palavra que Yahvé dissera a Jeroboão, filho de Nabate, por intermédio de Aías de Silo, e a todos os israelenses, a saber que o rei não haveria de ouvir. Eles responderam então ao rei: Que parte temos com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Cada um para suas tendas, ó Israel. E agora, cuida de tua casa, Davi. E todo Israel voltou para suas tendas. Quanto aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão reinou sobre eles. O rei Roboão enviou Adorã, chefe da corveia. Mas os israelitas o apedrejaram e ele morreu. Então o rei Roboão viu-se obrigado a subir a seu carro a fim de fugir para Jerusalém. Israel se rebelou contra a casa de Davi até o dia de hoje. Capítulo 11. Atividade de Roboão. Roboão voltou para Jerusalém, convocou a casa de Judá e a de Benjamim, em número de 180.000 guerreiros de escola, para combater Israel e reconquistar o reino para Roboão. Mas a palavra de Yahvé foi dirigida a Semeias, homem de Deus, nesses termos: Dize a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel que está em Judá e em Benjamim, o seguinte: Assim fala Yahvé: Não subai para combater vossos irmãos. Que cada um volte para sua casa, porque este acontecimento vem de mim. Eles deram ouvidos às palavras de Yahvé,
regressaram e não marcharam contra Jeroboão. Roboão ficou morando em Jerusalém e construiu cidades fortificadas em Judá. Restaurou Belém, Etã e Tecoa, Bet-sur, Soco, Odolã, Gate, Maresa, Zif, Adurã, Laquis, Azeca, Saraá, Aialon, Hebron, eram cidades fortificadas situadas em Judá e em Benjamim. Reforçou essas fortalezas e colocou nelas comandantes, bem como reservas de víveres, azeite e vinho. Em cada uma dessas cidades havia escudos e lanças. Tornou-as extremamente fortes e reinou sobre Judá e Benjamim. O clero junto a Roboão. Os sacerdotes e os levitas, que se achavam em todo Israel, deixaram seu território para se estabelecer junto dele. Os levitas, com efeito, abandonaram suas pastagens e suas propriedades e vieram morar em Judá e em Jerusalém, porque Jeroboão os excluíra do sacrifício de Yahvé. Jeroboão estabelecera sacerdotes para os lugares altos e para o culto dos sátiros e dos bezerros que ele tinha fabricado. Membros de todas as tribos de Israel, que procuravam de coração a Yahvé, Deus de Israel, o seguiram e foram a Jerusalém a fim de sacrificar a Yahvé, Deus de seus pais. Eles reforçaram o reino de Judá durante 3 anos. Apoiaram Roboão, filho de Salomão, pois foi durante 3 anos que ele seguiu o caminho de Davi e de Salomão. A família de Roboão. Roboão tomou por esposa Malate, filha de Jerimote, filho de Davi e de Abigail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Ela lhe deu à luz os filhos Geus, Somorias, Zum. Depois dela, tomou por esposa Maca, filha de Absalão, que lhe gerou Abias, Etai, Ziza e Solomite. Roboão amou Maca, filha de Absalão, mais que todas as suas outras mulheres e concubinas. Com efeito, ele teve 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão fez de Abias, filho de Maca, o chefe da família, príncipe entre seus irmãos, a fim de fazê-lo rei. Roboão foi prudente e distribuiu alguns de seus filhos em todas as regiões de Judá e de Benjamim, e em todas as cidades fortificadas forneceu-lhes víveres em abundância e pediu para eles muitas mulheres. Capítulo 12. A infidelidade de Roboão. Quando sua realeza estava estabelecida e consolidada, Roboão abandonou a lei de Yahvé, e todo Israel seguiu seu exemplo. No 5º ano do reinado de Roboão, o rei do Egito, Sasaque, marchou contra Jerusalém, pois ela fora infiel a Yahvé. Com 1.200 carros, 60.000 cavaleiros e um exército incontável formado de líbios, suquitas e etíopes, que vieram com ele do Egito. Tomou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Seméias, o profeta, veio ter com Roboão e os príncipes de Judá, que se tinham reunido perto de Jerusalém, fugindo de Sesaque, e disse-lhes: Assim fala Yahvé, vós me abandonastes, e eu por minha vez também vos abandonei, nas mãos de Sesaque. Então os oficiais de Israel e o rei se humilharam e disseram: Yahvé é justo. Quando Yahvé viu que eles se humilhavam, a palavra de Yahvé foi dirigida a Seméias nesses termos: Eles se humilharam, não os exterminarei. Em breve lhes permitirei escapar, e não é pelas mãos de Sesaque que minha ira se abaterá sobre Jerusalém. Mas eles se tornarão escravos seus e saberão o que é me servir e servir os reinos das terras. Sesaque, rei do Egito, marchou contra Jerusalém. Tomou os tesouros do templo de Yahvé e os do palácio real. Apoderou-se de tudo, até dos escudos de ouro que Salomão fizera. Para substituí-los, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze e os confiou aos chefes dos guardas que vigiavam a porta do palácio real. Cada vez que o rei ia ao templo de Yahvé, os guardas vinham e os tomavam, e depois os devolviam à sala dos guardas.
Mas por que se humilharam? A ira de Yahvé se afastou dele e não o aniquilou completamente. E mais, fatos auspiciosos se deram em Judá. O rei Roboão pôde consolidar-se em Jerusalém e reinar. Com efeito, tinha 41 anos quando subiu ao trono e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que Yahvé escolhera entre todas as tribos de Israel para nela colocar seu nome. Sua mãe chamava-se Naama, a Amonita. Ele também fez o mal, porque não dispuseram seu coração a buscar Yahvé. A história de Roboão, do começo ao fim, não está porventura escrita na história do profeta Semeias e do vidente Ado? Houve guerras contínuas entre Roboão e Jeroboão. Roboão adormeceu com seus pais e foi enterrado na cidade de Davi. Seu filho Abias reinou em seu lugar. Deixa eu dar uma pausa aqui e continuo no próximo.